Olá pessoal do terceiro ano, estamos de volta aqui para mais uma videoaula. Dessa vez vocês vão me ver durante toda a videoaula. Começando então um novo assunto, vamos falar a respeito de hidrocarbonetos. Bora lá, galera! Para começar, a definição. Definição de hidrocarbonetos é um negócio bem simples, tá? Hidrocarbonetos são compostos que possuem somente carbono e hidrogênio, tá? Se aparecer qualquer outro elemento químico que não seja carbono ou hidrogênio, tá? Se aparecer um oxigênio, nitrogênio, qualquer coisa desse tipo, você não tem um hidrocarboneto. Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Eu trouxe algumas estruturas para vocês, tá? Nem todas essas estruturas que estão sendo apresentadas aqui são hidrocarbonetos. Então, no primeiro caso, tá? Nós temos um carbono e 4 hidrogênios. Esse aqui é o menor e mais simples hidrocarboneto que existe, tá? É o CH4, beleza? Então, é um hidrocarboneto. Aqui nós temos um benzeno, tá? A estrutura de benzeno são 6 carbonos e alguns hidrogênios, então só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Agora, esse composto que eu estou trazendo aqui, ó, ele tem oxigênio. Apareceu qualquer elemento que não seja carbono ou hidrogênio, não é hidrocarboneto, beleza? O composto aqui de baixo, tá? Tem várias ramificações, mas ele é basicamente carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto. O próximo aqui está na fórmula estrutural simplificada, está em pauzinhos, mas eu só tenho o carbono e os hidrogênios que estão sendo omitidos, então também nós temos um hidrocarboneto. Entretanto, o composto aqui de baixo, nós temos nitrogênio, tá? Apareceu qualquer elemento que não seja carbono e hidrogênio, não é hidrocarboneto. Definição, então, bem simples, tá? Vamos comentar um pouquinho mais sobre eles. Principal fonte de hidrocarboneto, acho que eu coloquei aqui a minha figura em cima da letra, tá? Mas a principal fonte de hidrocarboneto, então, é o petróleo, tá? Então, vocês sabem que é petróleo, com certeza é um dos assuntos que se estudam, inclusive em história, se estuda em geografia, devido à grande importância que petróleo tem na nossa sociedade, principalmente do século XX em diante, tá? É um dos commodities mais importantes aí em termos geopolíticos. E basicamente o que é petróleo, pessoal? Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Então, só por falar disso você já tem noção da importância do assunto, até mesmo em termos econômicos. E por que petróleo ele é uma substância tão importante? Tá? Porque a partir dele você pode fazer várias coisas, mas a principal, tá, são os combustíveis. Então, a principal importância de petróleo, o principal valor inerente a ele, é o fato de que a partir dele você fabrica diversos tipos de combustíveis. Entre eles, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. Tá? O gás de cozinha é um derivado do petróleo. A gasolina, todo mundo conhece. O diesel, né, usado aí para abastecer caminhões, carros maiores. Querosene, utilizado para aviões, beleza? O gás natural é um hidrocarboneto. Inclusive, existem algumas fontes de petróleo e gás natural, existem algumas fontes só de gás natural. Nós aqui no Brasil, a gente importa, a gente compra muito gás natural proveniente da Bolívia. Inclusive, os dutos que fazem esse transporte de gás natural passam aqui por Mato Grosso do Sul. Não é tão corriqueiro, digamos assim, para o nosso dia a dia, mas é muito utilizado na indústria. Tá? Então, a indústria ela queima muito gás natural em seus fornos aí, que também é um exemplo de hidrocarboneto. Tá? A partir do petróleo a gente consegue construir outras coisas, como um óleo lubrificante, a gente tem matéria-prima para fabricar plásticos, tá? Piche, usado para fazer asfalto, mas o principal são os combustíveis. Tá? Então, o principal uso de hidrocarboneto é como combustível. Aliás, nessa figura aqui nós temos um carro com um cilindro de gás natural no seu porta-mala. Tá? Existem alguns carros que são movidos a gás natural. E aí você, ao invés de abastecer com gasolina, você abastece com esse gás.
tá? E no posto de gasolina você vai encontrar gasolina, diesel, né? Que são alguns combustíveis aí que são hidrocarbonetos. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber a respeito de hidrocarbonetos, pessoal. Quanto maior o hidrocarboneto, ou seja, quanto mais carbonos ele tiver, tá? Maior vai ser o seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição, tá? Ponto de fusão é a temperatura que o composto passa do estado sólido para o estado líquido, enquanto ponto de ebulição é quando ele passa do estado líquido para o estado gasoso, tá? Para vocês entenderem melhor o que significa, ó, se eu pegar o menor hidrocarboneto que existe, o CH4, olha o ponto de ebulição dele, menos 161 graus Celsius, uma temperatura extremamente pequena, né? Então, ele já começa a ferver e se transformar gás nessa temperatura aqui, tá? Se eu pegar um hidrocarboneto um pouquinho maior com 2 carbonos, vocês notam que o ponto de ebulição já aumenta. Continua sendo extremamente baixo, né? No caso, menos 87, mas já é bem maior do que se eu tiver um carbono só. Se eu tiver 3 carbonos, o ponto de ebulição aumenta para menos 42. Se eu tiver 4 carbonos, já é menos 0,5. Se eu tiver 5 carbonos, o ponto de ebulição já é 36 graus Celsius. O que significa? Num dia frio, por exemplo, 20, 25 graus Celsius, esse composto aqui ele é líquido, tá? Mas agora, quando a temperatura passa dos 36 graus Celsius, esse composto evapora e se torna um gás, beleza? Então, ó, até o C4H10, nas condições em que a gente vive, na temperatura em que a gente vive, todos eles eram gasosos, tá? O C5H12 ele já está ali na faixa de transição, né? Num dia quente em Campo Grande, isso aqui é um gás, tá? Mas num dia como hoje, isso aqui é líquido. E aí vai aumentando, ó. Se tiver 6 carbonos já é 69, 7 carbonos 98, tá? E até, ó, no caso aqui eu fiz uma tabela até o 9, onde a temperatura de ebulição é 150, tá? Se eu fizesse com 10 carbonos ia ser maior e assim por diante. Então, é muito importante que vocês saibam isso, pessoal. Quanto maior for o hidrocarboneto, maior o seu ponto de ebulição. E aqui, ó, nós temos algumas informações que podem ser úteis. Nas condições ambientes, tá? Condições ambientes é 25 graus Celsius e 1 atmosfera, tá? Nessas condições, os compostos que têm entre 1 e 4 carbonos, eles são gasosos, beleza? Nessa faixa aqui você encontra o gás natural, você encontra o gás de cozinha, tá? De 5 a 17 carbonos, nós temos hidrocarbonetos líquidos, tá? O de 5 aqui, ele está bem na faixa de transição, né? E aí vai aumentando a temperatura e eles vão ser líquidos. Nessa faixa, por exemplo, você encontra a gasolina, tá? A gasolina é um hidrocarboneto de 8, o diesel, que é um hidrocarboneto de 16, 17 carbonos, e os compostos muito grandes, que tenham mais do que 18 carbonos, eles são sólidos, né? A temperatura de fusão vai aumentando até ele se tornar um composto sólido, beleza? Sabendo isso, pessoal, a gente pode comentar um pouquinho de como que se trabalha com petróleo, tá? Basicamente, petróleo ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Então, quando você fala daquele líquido preto que vocês entendem como petróleo, lá você tem hidrocarbonetos pequenininhos, médios e grandes, tudo misturado, beleza? Então, você, ao extrair petróleo, uma das coisas que você tem que fazer é separar esse monte de hidrocarbonetos que tem lá, tá? E é isso que uma refinaria de petróleo faz. Ela faz um processo conhecido como destilação, que vai separar os diversos hidrocarbonetos que compõem o petróleo. Como funciona essa destilação, pessoal? Você tem o petróleo bruto, que você extraiu da natureza, você passa ele por uma caldeira que vai esquentar em uma temperatura muito grande, tá? Maior do que 600 graus Celsius. A essa temperatura muito grande vai tudo evaporar, tudo virar gás. E aí esse gás vai entrar nisso que a gente chama de coluna de destilação. O que vai acontecer nessa coluna de destilação?
Os hidrocarbonetos mais pesados, está um pouquinho difícil de ver, ó, mas aqueles hidrocarbonetos de 80 ou mais carbonos, eles já começam a ficar líquido, mesmo nessa temperatura alta aqui. Então, eles vão ficar retidos aqui embaixo. Enquanto os hidrocarbonetos menores, eles ainda vão estar gasosos e eles vão subir, tá? Conforme eles forem subindo, tá vendo que a temperatura vai diminuindo, não é isso? Então, por exemplo, aqui na temperatura de 300 graus Celsius, alguns hidrocarbonetos aí de 44 carbonos, mais ou menos, eles já começam a ficar líquidos. Então, eles param nessa coluna aqui e vão ser recolhidos, né, nessa região aqui do gasóleo pesado. Os hidrocarbonetos menores do que 44, eles continuam gasosos e sobem ainda mais. Aí, nessa coluna, aqueles de 36 ou mais carbonos viram líquido e são recolhidos, os óleos lubrificantes, e o resto continua subindo. E assim por diante, ó, tá? Você vai recolhendo hidrocarbonetos cada vez menores conforme você vai subindo na sua coluna, tá? Até chegar no final da coluna, 40 graus Celsius, que vai sobrar somente os hidrocarbonetos que são gasosos à temperatura ambiente. Então, você vai recolher um gás aqui no fim da sua coluna. Dessa maneira, então, você faz a separação dos componentes do petróleo, tá? Aqui nós temos uma outra figura semelhante. A única coisa que eu queria comentar aqui são alguns dos usos dos materiais, tá? Então, por exemplo, os hidrocarbonetos muito grandes, muito pesados, eles compõem o piche, que é utilizado aí para fazer asfalto, tá? Aí você tem os hidrocarbonetos também bastante pesados, que vão fazer óleos lubrificantes, né? Os hidrocarbonetos meio intermediários ali, 16, 17 carbonos, que vão ser usados como óleo diesel e óleo combustível em veículos pesados, né? Você tem o querosene da aviação, se eu não me engano, agora de cabeça eu não lembro, mas acho que é em torno de 12 carbonos. A gasolina, que é em torno de 8 carbonos. Os solventes usados na indústria química, aí, que tem em torno de 5, 6 carbonos. E, por fim, os gases mais leves, que são recolhidos lá em cima. Certo? Pessoal, muitos vestibulares eles têm cobrado a definição de craqueamento, tá? A gente não vai estudar só com muito detalhes o que é um craqueamento, mas é importante que vocês saibam a definição. Craqueamento ou pirólise são sinônimos, tá? São duas palavras que referem-se ao mesmo processo e é uma técnica que você usa para pegar hidrocarbonetos grandes e transformar ele, quebrar ele em hidrocarbonetos pequenos, hidrocarbonetos menores, tá? Economicamente, os hidrocarbonetos menores, eles são mais valiosos do que os hidrocarbonetos grandes, né? Então, vale a pena você pegar um composto, por exemplo, grande, que nem esse aqui, de 36 carbonos, e fazer esse processo que a gente chama de craqueamento para transformar ele em compostos menores, com 8, 3 ou 4 carbonos, tá? Essa equação aqui, ela é só um exemplo, ela não está balanceada, tá? A quantidade de átomos que eu tenho antes da seta não é igual à quantidade que eu tenho depois, mas ela demonstra que o craqueamento é isso, tá? É uma reação na qual você pega um composto grande e quebra ele em hidrocarbonetos menores, tá? Normalmente você precisa de um catalisador. Lembra disso do ano passado? Tá? Um material ali que você mistura com o hidrocarboneto e esquenta com ele para que você consiga produzir alguns menores. Beleza? Pessoal, algumas palavras que referem-se a hidrocarboneto que aparecem com muita frequência nas provas e muita gente não dá importância a essas palavras, acaba esquecendo das definições dela com facilidade. Aí chega lá no terceiro, no quarto bimestre, tem uma questão lá falando sobre alcano e o aluno fica com dificuldade de fazer a questão porque não lembra o que significa um alcano. Então vamos lá, pessoal. Quais são as definições que nós temos aqui? Alcano é um hidrocarboneto em que todas as ligações entre carbonos são ligações simples. Tá? Se não aparecer nenhuma ligação dupla ou tripla, você vai ter um alcano. Beleza? Um alceno ou
também pode ser chamado de alqueno, tá? Mas eu uso mais alceno. É um hidrocarboneto em que você tem uma ligação dupla, beleza? Enquanto o alcino ou alquino é um hidrocarboneto em que você tem uma ligação tripla, beleza? Alcano, somente ligação simples, alceno, uma dupla e alcino, uma tripla. Como que vocês vão decorar isso, pessoal? Não tem muito... Não é muito difícil. Pensa o seguinte, ó. A diferença entre alcano, alceno e alcino é a vogal, não é? Tá? Nós temos aqui A, E, I. Beleza? E aí você vai na ordem das vogais. Alcanos simples, alceno dupla e alcino tripla. Tá? Então, ó, esse primeiro composto aqui, ó, é um hidrocarboneto. Apareceu uma ligação tripla, beleza? Então, como apareceu uma ligação tripla, ele então é um alcino. Esse próximo composto aqui tem uma porrada de carbono, mas ele é basicamente carbono e hidrogênio, não tem mais nada. Todas as ligações que eu estou vendo aqui é formada por um único tracinho. Então, esse composto ele é um alcano, tá? Assim como esse composto aqui de baixo, que é uma linha só de carbonos e hidrogênios com todas as ligações simples. Então, aqui nós temos um alcano, tá? Já o composto do lado aqui, nós temos uma ligação dupla. Apareceu uma ligação dupla, um hidrocarboneto com uma dupla. Nós estamos falando de um alceno. E aqui tem uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Para que você tenha um alceno, você só pode ter uma ligação dupla, tá? Esse próximo composto aqui, ele não é um alceno, tá? Porque ele possui duas ligações duplas. Então, se tiver duas ligações duplas, já não é alceno, tá? A mesma coisa para alcino, tá? Alcino, ele só pode ter uma ligação tripla, beleza? Por curiosidade, pessoal, eu não vou cobrar isso de vocês na prova, tá? Mas por curiosidade, esse composto aqui a gente chama de alcadieno, tá? Alcadieno, você coloca esse di aqui, ó. Isso aqui vai aparecer bastante mais para frente aqui na química orgânica. Esse di significa duas, tá? E esse e, lembra que o e era referente a dupla? Então, di em duas duplas, tá? Isso aqui é um alcadieno. Se tivesse duas triplas, a gente chama de alcadieno. Mas, enfim, isso não vai ser cobrado de vocês, tá? Outras palavras que podem aparecer é cicloalcano ou cicloalceno, tá? Basicamente, você tem um alcano, acrescentou o prefixo ciclo. O prefixo ciclo significa uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica. Então, um cicloalcano é um alcano de cadeia fechada, tá? Um cicloalceno é um alceno de cadeia fechada. Cicloalcino não existe, tá? Só existe cicloalcano e cicloalceno, beleza? Então, aqui, ó, nós temos um composto de cadeia fechada com todas as ligações simples. Então, nós temos um cicloalcano. E aqui do lado, nós temos um composto muito semelhante, tá? Só que tem uma cadeia fechada e uma ligação dupla. Então, esse composto aqui do lado, ele é um cicloalceno. Certo? Pessoal, vocês fizeram, tanto na atividade quanto na prova, bastante exercícios em que eu pedia, por exemplo, uma fórmula molecular, né? Eu dava um desenho de um composto e aí você tinha que contar quantos carbonos, quantos hidrogênios você tinha nele para, sei lá, falar que a fórmula era C8H16, tá? Eu vou passar para vocês agora algumas estratégias, algumas dicas que permitam que vocês consigam determinar essa fórmula molecular de maneira bem rápida, tá? Só que eu quero que vocês tomem bastante cuidado com essas estratégias por conta do seguinte. Só utilizem ela se vocês estiverem manjando muito bem, se vocês estiverem muito confiantes que vocês entenderam isso, tá? Porque ela ajuda você a ganhar tempo numa questão, num vestibular isso pode fazer diferença, tá? Mas às vezes você, na ânsia de tentar fazer logo, perde uma questão fácil. Então, é melhor você perder mais tempo e acertar a questão, se você não estiver muito confiante, tá? Do que você fazer com pressa e perder uma questão fácil, beleza? Mas tem algumas lógicas aqui que são interessantes e, inclusive,
acho que no vestibular da Federal do ano retrasado, caiu uma questão que você tinha que fazer utilizando esses conceitos que eu vou passar para vocês agora, tá? Pessoal, quando a gente fala de um alcano ele tem fórmula geral CnH2n mais 2. O que isso significa? Tá? Vamos supor que eu pego um alcano com 4 carbonos. Tá? Então, se eu tiver um alcano com 4 carbonos, a fórmula dele seria C4. Tá? Isso significa que o N vale 4. Beleza? Se o N vale 4, quantos hidrogênios eu teria? Bem, 2N mais 2, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Tá? Então, um alcano com 4 hidrogênios, ele vai ter fórmula C4H10. Aí, se eu tiver um alcano com 19 carbonos, tá? Bem, se ele tem 19 carbonos, a fórmula dele, então, vai ser C19, o N é 19, né? Aí você vai fazer 2 vezes 19, 38. 38 mais 2, 40. H40. Fácil, né? Agora a questão é por quê? Vamos tentar entender o porquê disso. E essa é a parte mais legal. Vamos começar desenhando um composto relativamente simples aqui, ó. Um composto, por exemplo, com 4 carbonos. Tá? Pessoal, 4 carbonos. Se eu for completar os hidrogênios aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Cada carbono desse vai ter que pegar 2 hidrogênios, não vai? Ó? Certo? Então, ó, como cada carbono ele pegou 2 hidrogênios, aqui é o motivo de ser 2N, 2 vezes o número de carbonos. Tá? E por que tem esse mais 2? Porque, olha só, os carbonos da ponta, eles precisam de um hidrogênio cada, né, para você fechar as 4 ligações. Tá? Então, o mais 2 que apareceu aqui na fórmula significam os 2 carbonos que estão na ponta. Tá? Isso vai funcionar sempre, mesmo que a cadeia não seja uma linha, que nem essa aqui. Tá? Então, se eu, por exemplo, fizer um composto de 4 carbonos, só que nem todos estão na linha, tá? Essa lógica ela quebra um pouquinho, porque ó, cada carbono aqui vai ter 2 hidrogênios, mas na verdade não, né? O que vai acontecer aqui? Esse carbono aqui vai ter um hidrogênio só, tá? Esse de cima vai ter os 2, só que, por mais que esse aqui não tenha 2 hidrogênios, eu tenho 3 pontas agora, né? Então, eu vou compensar o hidrogênio que eu perdi aqui no do meio, aqui em cima. Tá? Então, mesmo que a cadeia não seja uma linha só, essa fórmula aqui ela vai funcionar sempre. Tá? Então, qualquer hidrocarboneto que você perceba que é um alcano, vocês podem apelar para essa fórmula. Inclusive, ó, pode conferir aqui. C4H10, tanto nesse quanto nesse composto. Tá? Pessoal, já os alcenos, eles têm fórmula CnH2n. Por quê? Tá? Vamos desenhar novamente aquele meu composto de 4 carbonos. Bem, isso aqui não é um alceno, isso aqui é um alcano, tá? Só tem ligações simples. Bem, como que eu transformo isso aqui, ó? Estaria na fórmula CnH2n mais 2, como a gente acabou de estudar, não é? Mas como que eu transformaria, por exemplo, esse alcano em um alceno? O que eu teria que fazer? Eu teria que colocar uma dupla ligação entre carbonos, qualquer um deles, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, uma dupla ligação aqui, eu vou ter que fazer uma correção, porque a partir do momento que eu coloquei uma dupla ligação, ó, esses carbonos passaram a fazer 5 ligações. Não pode, né? Então, para que eu possa colocar a dupla aqui, eu vou ter que apagar um hidrogênio de cada, não vou? Eu vou ter que perder 2 hidrogênios, tá? Nesse processo em que eu perco 2 hidrogênios, ó, vai sumir o mais 2 aqui da fórmula. Beleza? Então, por isso que todo alceno vai ter a fórmula CnH2n, tá? Inclusive, a fórmula desse composto aqui é C4, o N é 4, né? 2N 2 vezes 4, 8. A fórmula desse composto aqui é C4H8, beleza? Então, toda vez que a gente colocar uma dupla ligação no composto, tira 2 hidrogênios, tá? Alcino. Os alcinos
tem fórmula 2N menos 2, tá? Vamos entender de novo, vamos desenhar de novo aquele nosso hidrocarboneto, aquele nosso alcano. Isso é um alcano. Se eu quiser transformar esse composto no alcino, eu tenho que fazer uma ligação tripla. Só que, para que eu possa fazer a ligação tripla, esses carbonos aqui eles estão estourando, né, as ligações. Então, eu vou ter que tirar um hidrogênio de cada, ainda assim está estourando, mais um hidrogênio de cada. Ou seja, quando eu coloco uma dupla ligação, eu tiro 2 hidrogênios. Quando eu coloco mais uma ligação para formar a tripla, eu tiro mais 2 hidrogênios. Ou seja, ao todo, eu tirei 4 hidrogênios para eu conseguir colocar uma tripla ligação no meu composto, né? Então, a fórmula de alcano era CnH2n mais 2. Quando eu coloquei uma tripla, eu precisei tirar 4, né? E aqui fica 2 menos 4, dá menos 2, né? Então, a fórmula de alcinos é CnH2n menos 2. Tanto que a fórmula desse composto aqui vai ser C4H6, né? 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Então, essa é a fórmula para alcinos. E os cicloalcanos, que são compostos de cadeia fechada, vai ter a fórmula CnH2n, tá? É diferente de alcano aberto, tá? Alcano aberto é CnH2n mais 2. O fechado é só 2n. Por quê, ó? Galera, é o seguinte, ó. Quando eu faço um composto de cadeia fechada, por exemplo, esses 4 carbonos aqui, ó, cada um deles recebe 2 hidrogênios. E como ele é de cadeia fechada, lembra que no caso da cadeia fechada eu não vou ter aquela ponta, né? Lembra que eu tinha que colocar um hidrogênio em cada ponta? Nesse caso aqui eu não preciso colocar um hidrogênio em cada ponta, tá? É só 2 hidrogênios para cada carbono, fechou. Tá? Então, os cicloalcanos, eles não precisam dos 2 hidrogênios na ponta, fica somente 2N. Pergunta, vale a pena ficar decorando essas fórmulas que eu passei para vocês? Eu, particularmente, eu não decoro elas. Eu faço o seguinte, ó. Eu decoro somente a fórmula de alcanos, tá? CnH2n mais 2. É a única que eu decoro. E aí eu passo a pensar o seguinte, quando aparecer uma dupla ligação, eu vou ter que tirar 2 hidrogênios. Então, eu trato um composto como um alcano. Se eu vejo uma dupla, eu tiro 2 hidrogênios. Se eu ver uma tripla, eu tiro 4. Ou se eu perceber que o composto fechou uma cadeia, eu tiro 2. Quer ver, ó? Como que eu determinaria, por exemplo, a fórmula disso aqui? A gente teria o método que eu ensinei para vocês anteriormente, né? Que é converter todas as pontinhas aqui em carbonos. Seria fazer isso aqui, né? Depois de converter todo mundo para carbono, você completa com hidrogênio, nananã, e faz. Tá? É o método mais demorado, mas é o método mais seguro. E qual que é o método mais rápido? O método mais rápido é o seguinte, ó, eu vou só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8. Isso aqui não é um alcano. Se fosse um alcano, o N seria 8, não seria? Então, 2 vezes 8, 16, mais 2, 18. Entretanto, aparece uma dupla ligação, né? Quando apareceu uma dupla ligação, eu tiro 2 hidrogênios. 18 menos 2, 16. Fechou. Tá? Esse composto aqui, ó. Esse aqui eu nem preciso me preocupar. Isso aqui, de fato, é um alcano. Tá? Esse composto aqui ele só tem carbono e hidrogênio e todas as ligações simples. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, a fórmula desse composto vai ser C9. Se o N é 9, o H vai ser 2N mais 2. 2 vezes 9, 18, mais 2, 20. Tá? Então, a fórmula desse composto é C9H20. Aqui eu vou ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos.
Então, a fórmula desse meu composto vai ser C6. Se fosse tudo ligação simples, 2N, 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Tá? Seria H14. Como apareceu uma dupla ligação, eu tiro 2 hidrogênios. Então, de 14 passam a ser 12. Mas apareceu outra dupla ligação. Então, eu tiro mais 2 hidrogênios. Então, eu estava com 12, agora eu vou passar a ter 10. Beleza? Então, isso aqui é um C6H10. Isso aqui, aliás, não é alceno, não é alcino, não é cicloalceno, tá? Isso aqui é um alcadieno. Eu nem dei a fórmula de alcadieno para vocês, tá? Esse composto aqui também não é nenhum dos que eu passei para vocês. Mas qual que vai ser a fórmula deles? Bem, para fazer a fórmula dele, primeiro eu vou contar os carbonos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu tenho 14 carbonos. Se fosse um alcano, 2N mais 2, 2 vezes 14 é 28, mais 2, 30. Tá? Seria H30. Só que, primeiro, eu tenho uma dupla. Então, pelo fato de eu ter uma dupla, eu já vou tirar 2 hidrogênios. 30 menos 2, 28. Quando você tem uma cadeia fechada, você perde 2 hidrogênios também. Tá? Então, eu estava com 28, vou tirar os 2 hidrogênios, 26. Só que nesse caso, eu tenho duas cadeias fechadas. Então, eu vou ter que tirar 2 hidrogênios de novo, tá? Então, eu estava com 26, tira 2 hidrogênios, 24, tá? Então, a fórmula desse composto é C14H24. Fechou, galera? Fechamos a aula de hoje, então.